O Brasil tem tudo o que precisa para derrotar o crime organizado, mas falta uma coisa: coragem. E quando o próprio governo parece ter medo de enfrentar os criminosos, quem é que ainda está no comando? O Estado ou o Comando Vermelho? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é um retrato assustador de um país refém da covardia política. Mas o que veio depois? Ninguém esperava. 4 policiais foram assassinados durante uma operação antiterrorismo no Rio de Janeiro. O país inteiro esperava uma resposta firme do governo federal. Mas o presidente da República levou mais de 30 horas para se pronunciar. E quando finalmente falou, não foi em rede nacional, não foi num pronunciamento ao vivo. Foi por meio de uma notinha tímida, de apenas 4 parágrafos, publicada nas redes sociais. Nenhuma palavra de solidariedade às famílias dos policiais mortos. Nenhuma menção à facção responsável pela tragédia, o Comando Vermelho. Apenas silêncio, e uma tentativa desesperada de mudar o foco. Mas é aí que a história começa a ficar ainda mais estranha. Na mesma nota, Lula tentou roubar os créditos de uma operação realizada em São Paulo, a Operação Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público Paulista e pela Polícia Civil, após 2 anos de investigações. Mesmo sem envolvimento direto, o presidente afirmou que foi seu governo quem realizou a maior operação contra o crime da história do país. Uma afirmação desmentida pelos próprios responsáveis pela investigação. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, dizia à imprensa que o governo desconhecia a operação policial no Rio. Mas o diretor-geral da Polícia Federal desmentiu ao vivo. A PF sabia, sim, e decidiu não colaborar. E essa revelação expôs o que muitos já suspeitavam. Existe uma ordem silenciosa para o governo federal não se envolver em confrontos com o crime organizado. Mas por quê? Para justificar a omissão, o ministro Lewandowski alegou que o governo do Rio não havia pedido ajuda federal, nem solicitado uma GLO, garantia da lei e da ordem. Mas o próprio governo estadual confirmou o contrário. Os pedidos foram feitos várias vezes. E negados, todas as vezes. Isso mesmo. O Palácio do Planalto se recusou a enviar as Forças Armadas, mesmo diante de um cenário de guerra urbana. E há uma razão por trás disso, uma declaração do próprio Lula, ainda em seu primeiro ano de mandato. Eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido enquanto eu for presidente. Não tem GLO. Ou seja, por princípio ideológico, o governo decidiu não enfrentar as facções, mesmo que isso custe a vida de policiais e civis inocentes. E é aí que a história dá uma reviravolta. Enquanto o governo hesita, o crime avança. Enquanto o presidente evita dizer o nome das facções, o Comando Vermelho e o PCC ampliam seus domínios, controlando territórios, impondo toques de recolher e espalhando medo. Os traficantes não têm medo do Estado, porque sabem que o Estado tem medo deles. E o resultado está nas ruas. Comunidades dominadas, operações paralisadas e uma polícia que, sozinha, luta contra exércitos do tráfico. O mais irônico: o próprio site do Ministério da Defesa afirma que a GLO deve ser decretada quando há o esgotamento das forças tradicionais de segurança em situações graves de perturbação da ordem. Exatamente o caso do Rio de Janeiro. Mas o governo prefere cruzar os braços e ainda chamar isso de estratégia. Durante o governo Temer, quando a GLO foi decretada, os homicídios nas áreas ocupadas despencaram. Em algumas comunidades, chegaram a 0. As ferramentas existem. As leis permitem. Os recursos estão à disposição. O que falta é vontade política. O que falta é coragem para chamar o inimigo pelo nome: terrorismo. Mas enquanto o governo insiste em tratar o Comando Vermelho e o PCC como grandes quadrilhas envolvidas em lavagem de dinheiro, o Brasil continua enterrando seus heróis e entregando o controle de suas cidades ao crime. E é nesse ponto que a pergunta inevitável surge: quem está realmente no comando do país? O presidente da República ou os chefes do tráfico? O Brasil tem as ferramentas para vencer essa guerra. Tem leis, tem forças armadas, tem inteligência policial. Mas nada disso funciona quando quem deveria comandar se esconde atrás do medo e da covardia. Enquanto os criminosos agem com ousadia, o governo se cala. E o silêncio, nesse caso, fala mais alto do que qualquer pronunciamento. Porque quando o poder teme o crime se torna o poder. E você acredita que o Brasil ainda tem chance de derrotar o crime organizado com esse tipo de liderança? Ou já estamos vivendo sob um novo tipo de comando, o Comando Vermelho de Brasília?